Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja. E hoje nós estamos comentando mais uma questão de linguagens do Enseja, uma questão que também o assunto da questão está na nossa apostila atualizadíssima para o próximo Enseja. O link da nossa apostila está aqui na descrição. Muitos alunos acertaram essa questão no dia da prova porque estava na apostila. Essa é uma questão de funções de linguagem e você vai tirar de letra aí também. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Olha, dá um. O que é isso? É um texto de jornal, de uma revista? É uma música? O que é emergência? Olha, emergência você tem que observar os detalhes do texto. Ó, Mário Quintana, os 100 melhores poemas brasileiros. Opa, você já percebeu que é um poema, é uma poesia aqui, professor, isso. É um poema, não é um texto científico, por exemplo. Então, essa questão você não precisava nem entender o texto. Mas, vamos lá. Quem faz um poema abre uma janela. Respira. Tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Olha aí o uso de metáforas, comparações no poema. Isso é coisa de poema, né? Usar essas metáforas e tudo mais. Mas, professor, direto e reto, o que o examinador do Enseja quer? O texto se articula a partir da expressão de sentimentos e sensações forjados pelo autor. Claro, né? Estamos diante de um poema. Nele ressalta-se visível preocupação com aspectos inerentes à linguagem, sua estrutura e seu ritmo. Esses elementos determinam no texto a predominância da função. Qual função de linguagem ele quer saber? Metalinguística, emotiva, referencial e poética. Bem, pessoal, se você tem a apostila, se você tivesse a apostila, você já teria matado essa questão aí fácil, porque não é a função metalinguística, justamente porque não está falando dele mesmo, né? É como se fosse um dicionário, assim, grosso modo. Não tá, o dicionário ele tem a metalinguagem em si mesmo, porque ele é um livro que fala dele mesmo, explica as palavras, né? Emotiva também não é, porque não tá, o enfoque não é o locutor da mensagem, beleza? Então, isso também tem na apostila explicado com detalhes. Aqui é um vídeo rápido de questão. Referencial também não é aquele texto objetivo e tudo mais. É um poema, né, pessoal? E a letra D? Ai, meu Deus, professor, é muito fácil. A letra D, a resposta é o gabarito. Então, o gabarito é a letra D de dado, meu filho. Observe aí como é simples, né? Então, é isso, pessoal. Dúvidas, coloquem nos comentários. Até a próxima questão e valeu! Vamos lá, pessoal. Vamos agora comentar mais uma questão do Enseja aqui no canal Nosso Jeito de Falar. Eu sou o professor Milton, né? De antemão, já peço aí para você dar essa força pro professor, já se inscrever. Clica no botão vermelho aí, tá? Vamos juntos aí até a sua aprovação. E vamos a mais uma questão. O examinador do Enseja aqui, o INEP, ó, trouxe o amazonês, expressões e termos usados no Amazonas. Se você perceber, ó, ele dá várias palavras, ó, adjetivo, alossé, adjetivo, babita, substantivo feminino, quer dizer, é um dicionário, barca, cair na buraqueira, dos vera, locução adjetiva. Aqui ele trouxe uma parte do dicionário do amazonês do professor Sérgio Freire. Expressões e termos usados no Amazonas. Tranquilo? Então, você já percebe aí que estamos diante, basicamente, de um dicionário onde nós podemos encontrar expressões e termos usados no Amazonas. Só é utilizado lá. Beleza? Então, vamos ver o que o examinador quer. Esses são verbetes de um dicionário que registra peculiaridades do falar amazonense. Opa, beleza, percebemos isso aqui, né? Assim como esse, há dicionários de outros estados brasileiros, claro, né?
Em Santa Catarina, você fala de um jeito, tem algumas expressões específicas, né? A língua portuguesa ela é uma só, né? Ela é uma só, mas tem algumas expressões da sua cidade, do seu estado, que só tem ali, né? Então você já fica esperto nisso. Por exemplo, tem lugar no Nordeste, se eu não me engano, no Nordeste a gente fala manhinha, tem o costume de falar manhinha. Em outros estados se fala mãe, minha mãe, lá já é manhinha, né? Então são peculiaridades de cada estado, de cada região. Isso é muito legal, é muito divertido saber que no Brasil nós temos ali algumas expressões que são características de determinado lugar, né? Então vamos lá. Esses registros são importantes porque favorecem o estudo da norma padrão da língua portuguesa nas escolas, valorizando os falares regionais. Bem, pessoal, favorece o estudo da norma padrão? Não. Nós percebemos que aqui, ó, pode ser gíria. Tem tudo, ó. E aí, pegou a babita lá? Babita não é norma padrão, meu filho. Isso aqui é uma gíria, né? É uma coisa ali que não é do português formal, né? Da língua portuguesa, ó. Ó, barca. Vai a barca pro show do Reginaldo Rossi, quer dizer, é uma coisa informal. Então aqui nós temos, ó, dos Vera, de verdade. Eu não estou brincando não, é dos Vera. Quer dizer, são palavras também que estão na informalidade. Por isso que nós eliminaremos essa letra A, porque não é a norma padrão. É a língua informal, é a linguagem. Vou colocar aqui para você, meu filho, é a linguagem informal, beleza? Letra B, estimulam o turismo interno. Ixi, já sei que não é, meu filho. Desde quando a linguagem pode estimular turismo? Você viaja a passeio por conta da linguagem? Muito difícil, né? Você viaja por conta dos lugares que você vai conhecer em determinada região. Então, não vou nem ler o resto, porque não tem nada a ver. Letra C. Confirmam a construção da identidade nacional, preservando a memória linguística do português no Brasil. Exatamente, que legal, ó. Olha aí, ó, é uma identidade do Amazonas. Essas expressões são identidades do Amazonas, preservam a memória da língua do português no Brasil. E também em outros lugares, né? Esse aqui é o amazonês, que foi pregado pelo professor Sérgio Freire. Mas nós temos em outras regiões também algumas palavras que são características daquele estado, daquela cidade. Então, realmente, a letra C está bonita. Vamos a D, professor. Se é a C, não pode ser a D. Ajudam os falantes dos diferentes estados brasileiros a compreenderem uns aos outros, facilitando a comunicação. Pessoal, aqui é o português, tá? Isso aqui não é uma nova língua. Não é um francês, por exemplo, que é diferente da língua portuguesa. Não. É a língua portuguesa. A língua portuguesa não muda. Você entende até no contexto. Então tá errado em dizer que ajudam os falantes dos diferentes estados a compreenderem uns aos outros. Quer dizer, se você é de um outro estado e vai para o Amazonas, aí você percebe que o amazonense está falando essas palavras e você não vai entender. Opa! Oh, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Não. Pelo contrário, você vai entender, vai achar legal, vai achar divertido, vai gostar, né, de ouvir essas palavras, porque você vai conhecer novas palavras. Mas compreender, você já vai compreender, porque todos falam a língua portuguesa. Portanto, essa aqui está errada. O gabarito, meu filho, é a letra C. Olha que legal. Quanta expressão legal aí, né, para você. Então, aguardo você no nosso próximo vídeo, filho, e valeu! Olá, pessoal! Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar, aqui onde você encontra tudo a respeito do Enseja e também tudo a respeito de redação e linguagem. Já dá essa força aí, professor, meu filho. Clica no botão vermelho, se inscreve no canal, beleza? Tô aqui para ajudar você nessa prova aí do Enseja. E vamos à questão 6. A questão 6 é uma questão em espanhol. Vou mostrar aqui para você que você não precisa ser o cara em espanhol, você não precisa falar em espanhol. Ainda mais porque tem a maioria das palavras em espanhol é bem parecida com as palavras da nossa língua portuguesa. Então você vai ver que você não precisa ser o fera para fazer um curso aí de espanhol, não. Você vai conseguir
matar a questão aqui bem rápido, beleza? Então, vamos lá. Questão 6. Ele dá um texto aqui, ó. Na verdade, ele está informando alguma coisa, né? Opa, que coisa é essa, professor? Eu já vi aqui de cara, ó, que ele está informando algo a respeito de suicídio. Olha aí, ó. Aí ele continua, ele dá, opa, alguns sintomas. Olha aí, ó. Ele está me informando não só a mim, mas também a toda e qualquer pessoa. Isso parece muito como um folheto de informação, não é, pessoal? Então vamos ver. O que o examinador do Enseja quer? O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Opa, acertamos. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é: letra A, apresentar a causa principal de morte entre os jovens. Letra B, instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio. Letra C, convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio. Letra D, ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra no mundo. Vamos lá, guerra, ele está falando de guerra nesse. Meu Deus, vamos lá e vamos ver. Aqui parece ser um folheto, né? Ó, no mundo, cada ano morrem mais de 800 mil pessoas por causa de suicídio. Opa, uma morte a cada 40 segundos. Olha isso, ó. Ele está informando, isso aqui é uma informação. Ele está informando várias pessoas. Professor, escreva direito. Ele está informando várias pessoas. É verde, professor. Tá bom, vou voltar aqui. Ele está informando informação. Ele está informando várias pessoas a respeito do suicídio. Essas cifras, né, esses números, superam o número de vítimas por homicídios e guerras combinados. Caramba, quer dizer que morre mais gente por suicídio do que por homicídio e guerra juntos. Caramba, é bem pesado, né? Olha só, na guerra morrem 200 mil. Na guerra. E nos homicídios, 500 mil. Mas juntos, guerra e homicídios, supera. Eles não conseguem, quer dizer, bater o número de suicídio. Beleza. Então, mas professor, tem outro texto, né? Tem, olha aí, ó. Ele fala dos sintomas, então ele está informando todo mundo. Ele está informando não só a mim, como todo mundo. Ele está informando o quê? A sociedade, pessoal. Ele está informando a sociedade sobre os números que nós acabamos de ver aqui, sobre os sintomas, ó. Os sintomas do suicídio que ele descreve. Ainda dar a dica, ele ainda dá a dica, quer dizer, como prevenir, ó. Quer dizer, é muito informativo. Ele informa muita coisa para todas as pessoas que têm esse folheto, esse tipo de notícia. Beleza? Então, com base nisso, ó, você percebe que você não precisou saber muito ali de espanhol, porque até porque é bem parecido com o português. Então, você acabou de ver que deu para entender perfeitamente. Então, vamos lá. O dia 10 de setembro é mundialmente dedicado a reflexões e ações relacionadas ao suicídio. Considerando o conjunto das informações fornecidas, a função desse texto é apresentar a causa principal de morte entre os jovens? Não. Ele fala de uma maneira geral. Ele não fala de jovens especificamente. Jovem não. Especificamente não. Ele fala de uma maneira geral. Beleza? Letra B. Instruir os jovens a trabalhar para acabar com o suicídio também não falou disso não. Ele dá números, como prevenir, as causas, mas também não fala sobre isso não. C. Convocar a sociedade para atuar na prevenção do suicídio? Exatamente. Ele está informando tanto, não só a mim, como a toda e qualquer pessoa que tem essa informação, que como funciona o suicídio, os números do suicídio ultrapassam os números da guerra e de homicídio juntos, fala alguns sintomas, fala como prevenir o suicídio. Então, quer dizer, ele está realmente convocando a sociedade, todos nós, para atuar na prevenção do suicídio, porque está muito alto.
Está ultrapassando os homicídios e o número de mortes em guerra. Então ele está falando, olha pessoal, está tão alto que esses são os sintomas e essas são as prevenções. Beleza? Então, já achamos a nossa resposta, letra C. E por que não é a D, professor? Ampliar os dados estatísticos sobre as vítimas de guerra. Não é ampliar os dados, ele está mostrando os dados só. Não é ampliar, ele está mostrando apenas os dados. Beleza, meu filho? Então, o gabarito é a letra C de casa. Beleza, meu filho? Então, encontro você no nosso próximo vídeo, comentando questão. Se inscreve no canal e valeu! Olá, pessoal, professor Milton aqui, comentando mais uma questão de linguagens para o Enseja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, dê essa força para o professor. E também eu gostaria de dizer que a nossa apostila de interpretação de texto para o próximo Enseja também já está atualizadíssima. Você pode conferir, aqui na descrição tem o link, beleza? Tá tudo aqui na descrição, minhas redes sociais também, você pode conferir por aí. Então, vamos lá, pessoal, olha só, uma questão de interpretação de texto, mais uma. Perceba como a prova de linguagens é basicamente isso aí. E o texto, reforçando, esse aqui é feito de palavras, mas nós já vimos em outras questões que o examinador do Enseja também dá umas fotos, dá umas figuras para você interpretar. Então vamos lá, aqui questão 19, né, essa questãozinha aí, e vamos ver o que o examinador do Enseja quer. Olha só, a forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Conforme o texto, essas transformações, então você já percebeu que o texto é sobre música, beleza? Então vamos ao texto. Antes disso, essa questão, eu lembro que muitos alunos ficaram, ela é uma questão fácil, mas muitos alunos ficaram com dificuldade sobre uma palavra que nós vamos ver agora. Ó. Por exemplo, letra A. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação a outras formas de ouvir música? Vamos ver. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música? Letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música? Exatamente aqui. Teve aluno que ficou em dúvida. Eurocentro, a visão eurocêntrica tem a ver com a Europa, eurocêntrica, como se a visão de lá da Europa fosse mais importante do que a visão dos outros lugares. Então foi essa palavra que causou dificuldade. Mas mesmo você não sabendo o significado, você vai ver que a questão é fácil. Mas o professor acabou de dizer para você o que significa. Mas vamos lá, vamos ao texto. Até o começo do século XIX, para se ouvir música dentro de casa, era preciso ter um cantor ou um músico na família. Caramba, olha só, para ouvir música como era antigamente. Caso contrário, só mesmo contratando um artista. Pô, hoje em dia você dá um play aí no celular, você já consegue ouvir uma música, né? Mas olha só como era até o começo do século XIX. Apreciar música era um privilégio para os poucos afortunados que podiam ir a teatros ou diversão pontual para muitos que não se importavam de ficar em praças públicas, no calor ou no frio, dançando ao som dos realejos de rua. Mas foi somente a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison que foi possível gravar e reproduzir o som como ele é, inclusive a voz humana. Então você observa que nós saímos no início do século XIX, aqui, ó, nós saímos da situação que para ouvir música era preciso ter um cantor ou um músico em casa, nós conseguimos evoluir para o fonógrafo de Thomas Edison, baseado no qual a gente poderia gravar inclusive a voz humana. Olha só esse avanço que a tecnologia proporciona, né? Antigamente não dava nem para ouvir, dar o play em nada, não tinha nada. Até o começo do século XIX não tinha nada. Você precisava contratar alguém, um artista. Mas, a partir da invenção do fonógrafo de Thomas Edison,
a tecnologia veio e foi possível, inclusive, gravar a voz humana. Beleza? Então, professor, o que o examinador do Enseja quer da gente? Vamos ver. A forma como ouvimos música mudou nos últimos 100 anos. Beleza. Conforme o texto, essas transformações valorizam a resistência da música ao vivo em relação às outras formas de ouvir música. Falou de música ao vivo aqui, pessoal? Não vi nada de música ao vivo. Não tem nada de música ao vivo falando no texto. Nada a ver. Letra B. Revelam o impacto das revoluções tecnológicas, no relacionamento humano com a música. Exatamente, pessoal. Olha só. As transformações revelam o impacto das revoluções tecnológicas no relacionamento humano com a música. Como assim, professor? A tecnologia proporcionou essa evolução com o fonógrafo de Thomas Edison, conforme diz o texto. Então, impactou na revolução tecnológica, né? A tecnologia em si, ela melhorou. A tecnologia fez melhorar essa questão da música, como a gente viu no texto, conseguiu reproduzir até a voz humana, coisa que antigamente tinha que pagar para ouvir música. Então, a letra B está muito bonita, meu filho. Mas, professor, continue, porque não é a letra C. Reforçam a visão eurocêntrica da evolução dos mecanismos inventados para ouvir música. Também não tem nada a ver. Nós vimos que a visão eurocêntrica é a visão voltada na Europa, não tem nada a ver aqui no texto. Nada a ver com nada consta. Mantém, letra D, mantém o monopólio de domínio dos meios de reprodução musical entre as classes dominantes. Pelo contrário, com a evolução da tecnologia, era possível, inclusive, gravar a voz humana. Olha o texto aí. Então, não ficou ali com as classes dominantes, o monopólio. Não ficou pertencendo às classes dominantes. Então, meu filho, ó, corre pro abraço. Gabarito, letra B. Viu como a questão é tranquila? Apesar de ter uma palavrinha na letra C que poderia lhe causar confusão, você ainda assim acertaria a questão. Beleza? Então, encontro você na nossa próxima questão comentada do Enseja e valeu! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton, do canal Nosso Jeito de Falar. Estamos aqui gravando mais uma questão de linguagens para o Enseja, beleza? De antemão, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. E também quero dizer que a nossa apostila de interpretação de texto já está totalmente atualizada para o próximo Enseja. O link está também aqui na descrição. Dá essa conferida, beleza, pessoal? Vamos nessa, professor! Mais uma questãozinha de linguagens do Enseja. Você percebe aí que ele dá um texto, beleza? Os emergentes querem dirigir. Vamos ver o que o examinador do Enseja quer. O fragmento de texto é parte de uma reportagem, sobre a produção de automóveis no mundo. Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de... Pessoal, se é uma reportagem, com certeza você vai ter aquele caráter informativo, uma linguagem objetiva, nada poética. Isso é objetivo, direto e reto, você vai ver isso. Nós vamos ver isso aqui no texto. Vamos lá. Os emergentes querem dirigir. 2009. A China assume pela primeira vez o posto de maior produtor mundial de veículos à frente dos Estados Unidos e Japão. Um ano mais tarde, o Brasil passa a Alemanha e se torna o quarto maior mercado mundial de veículos. A crise financeira, que comprometeu o consumo nos países ricos, pode ter contribuído, mas não fez mais do que antecipar a realidade que deve imperar nas próximas décadas. Cada vez mais, as montadoras voltam seus olhos para o Oriente e para as economias em desenvolvimento. Eles serão os grandes produtores e consumidores dos carros do século XXI. Opa, beleza, professor. Entendi aí que fala dessa parte de produção de automóveis e tal, não sei o que. Vamos ao texto. Vamos ao que o examinador quer. O fragmento do texto é uma parte de uma reportagem sobre a produção. O professor já falou que reportagem é algo objetivo, direto, informativo. Beleza. Nada de poesia, nada disso. Sobre a produção de automóveis no mundo.
Considerando a linguagem utilizada e a funcionalidade desse gênero textual, é um texto dissertativo. Percebe-se que entre suas características básicas está a utilização de letra A, linguagem objetiva, referencial e informativa. Exatamente, meu filho. Se é um texto dissertativo, se é uma reportagem, nós estamos de uma linguagem objetiva, referencial e informativa. Esse texto tem tudo isso aqui, beleza? Você não precisava nem... Observe que essa questão, em tese, é uma questão de interpretação de texto, mas você percebe que não precisa observar os detalhes do texto. Você sabendo que é uma reportagem, que é algo direto, informativo, você já acertaria a questão. Mas vamos às outras alternativas, né, professor? Sim, meu filho, letra B. Aspectos emotivos que objetivam influenciar o leitor, não. É uma reportagem, é algo direto e reto. Não tem emoção, meu filho. É zero emoção aqui, ó. Zero emoção. Errada. Letra C. Expressões patrióticas que simbolizam o desenvolvimento do Brasil. Não. A gente fala da China também, né, pessoal? Não é só do Brasil. Não tem nada patriótico aqui para exaltar o Brasil. É um texto informativo. Então, essa daqui piorou. Letra D. Elementos poéticos também não, que emocionam, piorou os pretensos consumidores. Não, não tem nada de poético, não é uma poesia aqui, não tem emoção. É uma reportagem, é algo informativo, direto, referencial. Beleza, pessoal? Então, questão moleza, gabarito, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, até o próximo vídeo e valeu!